Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Santa Contingência, seu podcast sobre análise do comportamento e psicologia. Meu nome é Milena, sou analista do comportamento, acompanhante terapêutica e psicóloga organizacional, além de criadora do GEAC-PP. Oi pessoal, eu sou o Guilherme, eu sou psicólogo clínico, sou analista do comportamento, também sou criador do GEAC-PP e trabalho como psicólogo clínico aqui em Presidente Prudente. Esse episódio é um episódio de 2 partes em que tratamos sobre aba. No primeiro episódio falamos um pouquinho sobre as bases filosóficas a respeito da aba, além de sua aplicação nos diversos contextos. Se você ainda não escutou esse primeiro episódio que falamos sobre aba nos diversos contextos, acho muito importante que vocês retomem ou escutem se ainda não foi escutado, para que vocês possam ter um panorama de como nos ouvir hoje. Eu sei que muitos podem estar aqui com base no título desse episódio em específico, mas a gente acha muito importante que vocês voltem no anterior para ter um contínuo. E hoje iremos falar sobre aba aplicado ao TEA. E contamos de novo com a presença da Isabela. Isabela, fala-se de novo, quem é você, qual a sua aplicação, o que faz da vida. Olá, pessoal, já estou me sentindo super à vontade aqui na Santa Contingência. Eu sou a Isabela, eu sou psicóloga, sou especialista em análise do comportamento aplicado aos transtornos do autismo e outras deficiências intelectuais. Eu atualmente trabalho em Presidente Prudente, no TEA Judo, que é uma empresa dedicada à intervenção aba para indivíduos com transtorno do espectro autista. A Isa já é uma parceiraça nossa, já é a pessoa que mais participou do podcast, participou de uma live que a gente fez semana passada comentando os diversos episódios, então a gente está muito feliz em recebê-la mais uma vez. Ficou muito claro que a Milena e a Isa têm trabalhos e experiências relacionados ao TEA, e eu nunca tive contato diretamente com esse tipo de intervenção, com esse tipo de leitura. Então eu pensei em me configurar aqui no episódio em forma de perguntas, porque assim como eu creio que muitas pessoas têm curiosidade referente a essa área, a essa intervenção que está tão falada, tão difundida ultimamente. Então eu já quero começar com a primeira pergunta. Por que TEA? O que é esse espectro autista e como a gente se dá os diagnósticos? Como isso é feito nessas crianças ou adultos? Transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, a gente está falando de indivíduos dentro de um espectro. Espectro significa que são muitos indivíduos com comportamentos diferentes entre si. Contudo, eles estão agrupados em uma categoria e essa categorização ela parte de comportamentos comuns entre esses indivíduos, certo? Então, a gente tem no TEA, no transtorno do espectro autistas, em geral, características que se baseiam em 2 pontos principais, que são déficits na comunicação e habilidades sociais, e o outro ponto são padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. E aí, desses 2 pontos, se desmembram algumas características que a gente pode ir falando ao longo do podcast para não ficar muito massivo. Isso são características que vêm do DSM-5, que é o atual diagnóstico aí que a gente atribui às doenças psicológicas, aos transtornos e síndromes, ok? Bom, Guilherme, o diagnóstico atualmente ele é um diagnóstico clínico. A gente não tem exames para comprovar que uma pessoa é TEA. Então, é um diagnóstico clínico, se dá por observações, entrevistas, testes, que quem está apto a fazer isso é o médico psiquiatra da infância, o médico neurologista. Embora seja um diagnóstico clínico, um diagnóstico por observação, a gente tem uma dificuldade porque não é um diagnóstico fácil. É um diagnóstico que, para ser preciso, precisa colher muitas informações e a gente não pode ficar só no relato verbal dos pais que chegam na clínica, no consultório. Então, é um material difícil de levar até o médico para que ele dê o diagnóstico. Quanto mais material levar relacionado a vídeos, relacionado a exemplos de situações, melhor para esse diagnóstico se dá.
acho que uma coisa muito legal em relação ao que a Isabela tá falando é que, apesar do diagnóstico ser de uso ou de obrigatoriedade a partir do médico, muitos médicos, isso eu já vi em alguns artigos, alguns estudos, muitos médicos recorrem a psicólogos para fecharem os seus diagnósticos. Então, eles pedem algumas análises, pedem algumas pontuações de algum psicólogo, somente analistas do comportamento, para fecharem o seu diagnóstico final. Então, já tem uma prática já interligada, até nessa questão do diagnóstico hoje em dia. Não são todos, não podemos generalizar, porém tem alguns já fazendo isso. Sim, e que bom os que fazem, né? A gente fica muito feliz quando chega na nossa clínica algum caso com suspeita, e aí a gente encaminha para o médico passa a orientação para os pais de buscarem ajuda e pedem para voltar daqui 6 meses para fechar o diagnóstico. Porque o médico dá um tempo para intervenção, para estimulação, que é importantíssimo, para colher dados dessa criança, para poder fechar o diagnóstico sem perder tempo. Sem a criança ficar parada em casa esperando o diagnóstico acontecer. Bom, e aí a gente tá falando então sobre esse tempo para colher informações, essa suspeita que chega até o médico, que muitas vezes vem desse profissional que é psicólogo, fono, e que muitas vezes vem da escola ou da família. E por ser um espectro e ter pessoas tão diferentes dentro dele, a gente sempre fica confuso se o comportamento dessa criança é um comportamento esperado para um desenvolvimento típico. Desenvolvimento típico é o desenvolvimento de pessoas que não têm nenhum transtorno ou síndrome, ou se é um comportamento que a gente precisa ficar atento. Então, por exemplo, estabelecer pouco contato visual. É clássico isso, que as pessoas elas sabem que nos filmes, por exemplo, os autistas eles não olham, certo? É a primeira coisa que vem à cabeça da população em geral. E aí, a gente se depara com as pessoas falando, não, mas olha só, essa criança ela olha pra mim. Então ela não é autista. E não é bem por aí. A gente está falando de estabelecer contato visual durável. É claro que a criança vai olhar para o seu olho vez ou outra, né? A diferença é que, por exemplo, se você faz uma brincadeira com uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ela se mantém olhando para você durante a brincadeira inteira. Quando eu tô falando de uma criança TEA, essa criança, ela, por vezes, vai olhar e desviar o olhar. Ela não vai se manter durante a atividade, durante a brincadeira, olhando para o olho do adulto. Assim como a dificuldade ela é maior quando a gente está falando de pai e mãe, principalmente da mãe. As crianças pequenas, elas olham muito mais para o olho da mãe, e aí a criança TEA tem uma dificuldade maior, inclusive com a mãe. Outra característica que a gente fica confuso. Tem pouco interesse no outro. Ah, mas ela tá ali perto das crianças, ela brinca comigo, ela brinca com o irmão. Sim, ela brinca, mas o que a gente tá falando de pouco interesse no outro? A gente tá falando que quando a outra criança ou o adulto dá um estímulo exagerado que essa criança ela não consegue receber, é o momento que ela se isola ou é o momento que ela se desorganiza. E aí ela começa a chorar, ou de fato afasta, ou quando é maiorzinha empurra. Não está empurrando porque ela não gosta de outra pessoa, ela está empurrando porque foi uma estimulação demais de um outro indivíduo para esse organismo. Outra coisa importantíssima quando a gente está falando de crianças pequenas, a falta de reciprocidade, a falta de imitação, e a incapacidade de aprender copiando o outro. Isso é importantíssimo. A gente sabe que o desenvolvimento infantil ele se dá a partir de cópia, a partir da cópia social. As crianças com TEA, elas não têm isso. E como eu percebo isso?
Então, quando você tá dançando uma coreografia que todos os dias a criança escuta, por exemplo, palma, 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 pé, 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 uma criança de 3 anos e meio, ela por vezes copiaria esse movimento depois de um tempo assistindo a musiquinha ou os pais interagindo. Uma criança com TEA, ela tem muito mais dificuldade de imitar isso, se não for de uma maneira diretiva, se não for um ensino direto. Isso a gente consegue ver também na dificuldade de brincar com os objetos com seu uso funcional, que é uma das características também, que é usar os objetos sem funcionalidade. Quando a gente está falando de crianças com TEA, elas não usam os objetos com funcionalidade e elas não conseguem aprender a funcionalidade por meio de imitação. Então, você pega a panelinha para fazer uma comidinha com a criança, por exemplo, ou você está mostrando para ela como brinca, você espera que ela imite seu comportamento. A criança com TEA, ela tende a não imitar. Todas as crianças não imitam? Não. Tem crianças que brincam com brinquedo funcional e que elas vão imitar o uso do brinquedo. Mas tem alguma coisa ali que ela não imita. Por exemplo, os movimentos gestuais. Ela não vai imitar a coreografia da música. Então, acho que o importante é deixar claro que nenhuma das crianças vai apresentar as características de formas iguais no transtorno do espectro autista. Elas apresentam alguma coisa em algum contexto da vida delas específico, em algum tipo de interação, em interação com algum tipo de idade, por exemplo. Outra coisa, por exemplo, interesses específicos. A gente tem muitas crianças de 7, 8 anos que colecionam coisas. Então, eu, por exemplo, colecionava adesivo. E aí, a diferença é que eu sei para que serve o adesivo, eu coleciono com uma função social, eu coleciono para mostrar para os meus amigos que eu estou colecionando adesivo. Eu sei falar sobre cada adesivo que eu tenho em um contexto social, e quando eu estou fazendo uma tarefa da escola, quando eu estou assistindo um filme sobre animais, eu não estou colocando os meus adesivos da minha coleção o tempo todo nessas situações sociais. Eu consigo me distanciar do meu interesse e realizar as outras atividades sociais. Agora, uma criança ou um indivíduo com autismo que apresenta interesses específicos pode sair com um monte de tampinha de garrafa por aí, pode sair com um monte de creme por aí e não conseguir deixar em casa, por exemplo, para ir para a escola, ter que carregar os cremes. Agora, ou então alguém que fala de avião o tempo todo ele vai falar de avião, ele vai precisar usar o tema avião para fazer tudo da vida dele. Eu acho que uma coisa legal também para complementar em relação ao que a Isa estava falando, a Isa pontuou muito bem quais são uns critérios para se entender um indivíduo dentro do espectro, porém, existem muitas pessoas que generalizam tais comportamentos do espectro para indivíduos típicos, né? Porque, por exemplo, a criança, quando muito pequena, tem alguns comportamentos egocêntricos, comportamentos voltados para si, ainda por falta de repertório na relação com o outro. Então, muitas pessoas ficam muito preocupadas ou já ficam taxando ou titulando ou procurando diagnósticos, às vezes por fases da vida do indivíduo, do qual não necessariamente esse indivíduo venha a se manifestar como atípico. Pensando em todas essas características, nesses conceitos de comportamento, de frequência e etc., eu quero jogar uma questão polêmica aqui, que foi muito discutida. Eu já sei a resposta, mas quero que vocês discutam e expliquem um pouquinho para quem está nos ouvindo. Vacinas causam autismo? Pergunta meio polêmica mesmo. A gente não tem um estudo ainda, acho que a longo prazo, acerca do possíveis prediletores ao autismo. Porém, ao tempo que a gente tem as vacinas, eu acredito que não podemos dizer que esse seja uma causa
de autismo, né? A gente tem que entender que o autismo se configura como qualquer outro repertório comportamental. Ele vem de uma base filogenética, ontogenética e cultural. Então, temos que entender dentro dessa esfera, né? Não dá pra dizer que a vacina causa autismo. A gente tem um estudo no JAMA, que é um jornal, é um periódico americano, de julho de 2019, com 2 milhões de indivíduos. Então, é um número grande de indivíduos. E para discutir, esse estudo é para avaliar a causa do autismo, tá? E aí, 97% dos indivíduos autistas que estavam presentes no estudo têm o transtorno por conta de causa genética. 81% são hereditários, então vem do pai, vem da mãe ou vem da família, mesmo que não tenha sido manifestado no pai, na mãe ou em algum parente próximo, tá? E de 1 a 3% são fatores ambientais. Fatores ambientais aqui, a gente está falando de vida fetal, tá? Fatores ambientais que interferiram no feto e não fatores ambientais da casa da criança. Então, o que a gente tem até hoje é que o transtorno espectro autista, ele vem de material genético. Ele não se dá por conta de algo que aconteceu depois da nossa vida. Ele pode apresentar depois de um tempo que a gente está vivendo, então com 6, 1 ano de idade, mas aí são outros fatores e a causa dele já está no material genético. A gente não sabe exatamente o que seleciona esse material genético ainda, mas não tem nenhuma comprovação de que vacina tem interferência na causa do autismo. Nem vacina, nem agrotóxicos, nem, sei lá, uma série de coisas que as pessoas gostam de atribuir a isso, né? Exatamente. Não tem nenhuma validade científica nessas falas ainda, tá? A gente tem uma questão em estudo que chama epigenética, que eu não sei explicar muito bem, porque não é da minha área exatamente, mas é mais ou menos a explicação de por que esses genes eles apresentam de forma diferente nos organismos desses indivíduos, né? Então, por exemplo, o TEA, ele não tem um gene específico igual a síndrome de Down. E são uma cadeia de genes. E aí, nessa cadeia genética, alguns genes se ligam ou se desligam de forma diferente. Isso por fatores epigenéticos, que aí os fatores epigenéticos podem ser idade dos pais, estado emocional, alimentação, medicação, mas não tem nenhum estudo ainda que comprovou cientificamente que algum desses fatores está diretamente ligado à criança nascer com TEA. Até porque esses fatores também são prediletores para demais síndromes e afins, né? Então não dá para dizer que diretamente um tá ligado ao TEA, né? Por exemplo, na síndrome de Down também se tem esses fatores como um predispor a se ter um indivíduo com síndrome de Down. No livro Clínica Analítico Comportamental do Nicodemos Borges e do Fernando Cassas, no capítulo Discussões e Análise do Comportamento acerca dos transtornos psiquiátricos, eles estão falando sobre o entrelaçamento dos 3 níveis de seleção para explicar qualquer tipo de comportamento. E aqui no livro eles dão um exemplo sobre uma criança com desenvolvimento atípico. E eles falam assim, que uma criança com desenvolvimento atípico, a gente pode verificar uma forte determinação no nível filogenético, mas também pode se encontrar, em muitos casos, influências no nível ontogenético, por exemplo, pais que superprotegem os filhos, dificultando o desenvolvimento, que é a aprendizagem da criança, e cultural, por exemplo, práticas que excluem essas crianças de escola ou de outras questões mais sociais. Eu queria que vocês falassem um pouco dessas questões, perguntei um pouquinho de vacinas para já puxar essa questão biológica, mas queria que a gente falasse agora, por exemplo, do estigma social do autismo. Sei que a gente está... as pessoas têm lutado, o autismo tem ganhado um campo mais popular, assim dizer, até na luta de direitos, mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, também sobre preconceitos, enfim. Tá.
Acho importantíssimo você ter colocado essas variáveis aí, porque toda vez que a gente vai pensar em diagnóstico, em avaliação, até agora a gente falou de diagnóstico médico, né? Quando a gente está falando de avaliação comportamental, independente do transtorno do indivíduo, se é um indivíduo típico, se é um indivíduo atípico, a gente está falando de análise funcional. E se aqueles comportamentos eles estão aparecendo, por mais que eles tenham uma predisposição genética, eles estão aparecendo porque eles funcionam para o indivíduo. Então, a gente está falando de identificar comportamento, de identificar antecedente e de explicar aquele conjunto de comportamentos que aparece nesse indivíduo por meio da análise funcional. Em relação a essa estigmatização, essa ideia acerca dos preconceitos sociais, culturais incutidos nos indivíduos do espectro autista, eu percebi isso muito enfaticamente no contexto escolar, enquanto acompanhante terapêutica, que existia ali uma ideia de sem intelecto, talvez que a criança não compreende o conteúdo a ser dado, que a criança não tem capacidade de interação, que ela talvez não tenha sentimento. Eu acho uma coisa muito incutida nas crianças, nos indivíduos do espectro autista, de que eles não tenham sentimentos, que eles não tenham empatia, não tenham algo desse tipo. Sendo que não, eles têm uma restrição comportamental, alguns comportamentos que sejam dificultosos, alguns estímulos que talvez chegam para eles de forma exacerbada. Porém, sim, eles sentem, choram e até talvez isso seja mais intenso, na expressão seja mais intenso, porque esses estímulos a gente ainda não consegue nomear de que forma ou quantificar de que forma talvez eles chegam para eles. Mas eu percebo muito isso no contexto escolar. Sim, e aí quando a gente está falando de cultura, quantos comportamentos característicos de TEA apresentam com mais intensidade, por exemplo, na escola, por conta das contingências que essa criança está vivendo, por ter dentro da escola uma dificuldade de aceitação, por uma necessidade de informação. As pessoas têm muito pouca informação válida, muito pouca informação científica dentro do meio social que os indivíduos com TEA estão vivendo. E aí geram contingências sociais que fazem com que esses indivíduos apresentem muito mais comportamentos que estão nas características do transtorno de forma muito mais intensiva. Porque aí que tá, a questão não é apresentar os comportamentos do TEA, porque eles são autistas, eles vão apresentar isso mesmo. A questão é o quanto a intensidade e a magnitude desses comportamentos vão atrapalhar eles viverem em sociedade ali dentro da escola. Então, o meio cultural, ele influencia muito, sim, os comportamentos desses indivíduos atípicos e tão quanto quando a gente está falando de filogênese. Uma das razões pelas quais nós estamos fazendo esse episódio dividido em duas partes, referente à aba e a aba aplicada ao TEA, é porque no dia 2, amanhã, é o dia do autismo, e a gente percebe uma luta muito grande, principalmente de pais, frente a essas questões. A gente sabe que o autismo tem ganhado espaço em questões preferenciais, por exemplo, alguns ônibus agora oferecem o assento preferencial para autistas. Você pode também, se você tem um filho autista, você consegue passar na fila do supermercado mais rápido. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa luta mais social, desses marcadores. A gente tem alguns pais famosos, por exemplo, o Marcos Mion e a sua esposa estão sempre na mídia porque tem um filho autista. E o quanto eles são... mostram o filho, mostram a luta diária, estão sempre debatendo por leis. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que a rede social, ela favoreceu muito a inclusão dos indivíduos atípicos por mostrar a realidade para as pessoas de uma forma mais fácil. E, inclusive, para fazer as pessoas entenderem que tem realidades mais leves e tem realidades mais severas.
Que quando a gente tá falando de um espectro, tem aquele autista que passa despercebido e tem um autista que tem muitos comportamentos severos e que tem uma dificuldade maior de se socializar. Mas que nenhum deles deve ser deixado de lado. Então, eu acho que essa dificuldade de conseguir encontrar uma sociedade que garante os direitos para uma pessoa leve e uma pessoa severa é complexa, porque a gente está falando de indivíduos diferentes, a gente precisa organizar contingências muito diferentes para esses indivíduos no mundo. Mas eu acho que dar visibilidade de qualquer uma das formas é muito importante quando a gente está falando de inclusão. Acho que a visibilidade e esses pais se pronunciarem, seja com o que eles se pronunciarem, falando de ciência ou falando apenas do que eles vivem, é muito importante, sim, para a sociedade conseguir entender o que é ser e viver com uma pessoa autista. Eu acho, assim, que a gente facilmente discute, e um objetivo meu e do Guilherme, enquanto podcast, também é falar um pouquinho sobre isso, o quanto a nossa sociedade é aversiva. E no contexto de indivíduos no espectro autista e dos pais e familiares, pessoas em volta a esses indivíduos, também não é diferente. O aversivo talvez seja até mais presente do que na vida de indivíduos atípicos, ou do que indivíduos típicos. E eles poderem partilhar isso, partilhar suas dificuldades, poderem pontuar quais são as necessidades e o que eles acham ser necessário e reivindicar um acesso facilitador para que esses indivíduos possam viver em sociedade, eu acho que é muito, 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 muito importante e que a gente deve cada vez mais reforçar essa exposição, porque a gente sabe o quão difícil deve ser se expor a ponto de dizer as suas dificuldades, aquilo que está sendo difícil e de exigir certos direitos que talvez sejam tão postergados, que talvez não venham a acontecer para o seu indivíduo, para o seu filho, ou venham a acontecer para outros indivíduos. Sim, eu queria levantar aqui também uma questão para a gente perceber o quanto a gente ainda tem dificuldade de incluir. Hoje a gente tem inúmeros canais que o protagonista é um indivíduo TEA. A gente tem podcast, tem canal no YouTube, tem um monte de Instagram que são indivíduos TEA que falam sobre o seu dia a dia. E a gente deveria dar valor, e pelo menos eu tento na minha prática, e sempre acompanhar o que essas pessoas estão falando. Porque, poxa vida, eu sou especialista numa coisa, mas eu não sou a pessoa. Eu não estou passando por isso. Eu tenho contato com pessoas TEA e no geral, crianças. Mas, assim, existem até as adultos. Eles estão aí para falar o que é sentir, ser o que eles são. Tem o Marcos Petri no YouTube, que é um pouco mais conhecido, mas tem um canal que chama Um Canal Sobre Autismo, que também é incrível, que tem muito conteúdo bom, e a gente pode dar mais aí referências depois, no final do podcast. Isa, você tocou num ponto importantíssimo que eu quero trazer para esse podcast, que são coisas que nós já conversamos fora, mas adultos com TEA. Porque assim, a gente pensa que o TEA é só com as crianças, que só as crianças apresentam essas características, e pouco se fala até de adolescentes com TEA e de adultos com TEA. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com isso, como a gente pode auxiliar adultos, ou como esse diagnóstico talvez pode se dar de forma tardia ou não, como que funciona? Eu não tenho experiência direta de intervenção com adultos TEA, tá? Embora lá no TEA Ajudo a gente tenha intervenção com adultos e TEA, não sou eu que faço, é a Bárbara, então ela saberia falar muito melhor sobre isso. Mas eu já tenho experiências com adolescentes TEA, porque são crianças das quais eu trabalhei que estão crescendo, né? A gente tem um número de adultos TEA
com autismo severo e moderado grande, porque quando eles eram crianças a gente não tinha toda essa divulgação científica de intervenção adequada, a gente não tinha nem acessibilidade a intervenções quanto a gente tem agora, né? E que estão aí de alguma forma isolados, então a gente não tem contato, por isso que as pessoas esquecem que tem adultos TEA. E a gente tem um número que está crescendo de adultos que são TEA leve e que estão recebendo esse diagnóstico atualmente, por entrar em contato com o tema, com o diagnóstico e perceber as características em si mesmo. Inclusive, por exemplo, pais de autistas que passaram por uma infância difícil, não sabiam qual era a questão, e agora, entrando em contato com o diagnóstico do filho, começa a perceber as características. O que eu aconselho, como eu não consigo falar muito, discorrer muito sobre isso, é procurar material. Se você conhece alguém, ou se você é profissional, procure material. E tem muito material produzido pelos autistas para a gente conseguir mais conhecimento sobre isso e para conseguir diagnosticar essas pessoas que ficaram perdidas aí por tanto tempo, com características que socialmente são estranhas ou esquisitas. E agora falando dos adultos que são graves ou moderados, que já tiveram um diagnóstico cedo, ou talvez tiveram até um diagnóstico equivocado antes, a gente precisa lutar para que tenham intervenções para garantir que a gente faça uma intervenção tardia, porque não dá para deixar eles à margem aí da sociedade, a gente precisa incluí-los também e ter pesquisas e intervenções em sexualidade nesses indivíduos atípicos, em atividades de vida diária, então tornar esses indivíduos um pouco mais independentes, isso é fundamental. É uma coisa legal de se complementar em relação ao que a Isa já falou, e ela falou muito bem, por mais que ela diga que ela não tenha repertório de intervenção junto a indivíduos adultos, eu acredito que uma forma da gente entender o porquê não seja tão presente esses indivíduos não é porque eles não existam, né? Eu acho que a probabilidade da existência de indivíduos adultos hoje, no tempo de hoje, que possivelmente deveriam ter recebido um diagnóstico do espectro autista ou que deveriam ter recebido alguma intervenção era pelo fato de comportamentos culturais, sociais, incutidos de segregação. Esses indivíduos muitas vezes não tiveram acesso a nem escolarização porque os pais ou a cultura de modo geral talvez os segregaram por achar que não tinha habilidades suficientes para incutir num ensino regular ou algo desse tipo. Falando já, trazendo o que a Milena falou sobre diagnóstico, sobre como nós estamos diagnosticando mais as crianças dentro do espectro, eu queria saber e perguntar para vocês qual é a determinação que vocês acham que está mantendo esse comportamento de diagnosticar mais, de falar mais sobre autismo, porque uma das falas que o senso comum tem para renegar um pouquinho essa ideia de autismo é que antigamente não tinha. E tecnicamente nós estamos falando que antigamente não se tinha o diagnóstico, e hoje nós temos o diagnóstico de várias crianças. Também falar um pouquinho sobre a ausência e a dificuldade do diagnóstico para as meninas em relação ao TEA. Porque existe uma questão ali que impede talvez alguns diagnósticos, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre. Tá, aumentaram mesmo a prevalência de diagnósticos de TEA. Tem aí duas correntes hipotéticas de por que isso aconteceu. Uma é que melhorou a definição diagnóstica e por isso a gente diagnostica mais, porque antes as pessoas eram diagnosticadas de forma equivocada. Agora que a definição diagnóstica está melhor, nós temos mais diagnósticos porque conseguimos identificar melhor essas pessoas. O outro ponto de vista é de que existem mais indivíduos TEA, está nascendo mais indivíduos TEA. Nenhuma dessas duas hipóteses, elas têm aí 100% de validade, né? A gente não consegue testar. Mas eu acho que a segunda hipótese ela é bem válida, porque a gente tem um crescimento de doenças psiquiátricas, de doenças mentais. E por que não
o autismo não aumentaria também se as doenças psiquiátricas estão aumentando brutalmente a prevalência na última década. Sobre as meninas, tem uma discussão muito grande social, que é a de a sociedade, a escola e a família demora muito para encaminhar uma menina para intervenção, para procurar um médico, para suspeitar de diagnóstico, porque algumas características de TEA, principalmente quando a gente está falando de TEA leve, são características atribuídas socialmente às meninas. Então, são mais reservadas, tem vergonha de ter contato social, não brinca muito com um grupo de crianças, prefere brincar sozinha. E aí a gente tem essa questão social atribuída às meninas que dificulta as pessoas buscarem conhecimento sobre isso. Mas existe de fato um número menor no sexo feminino de prevalência de TEA. Não se sabe por quê, não se sabe qual é a característica genética que seleciona isso. Só complementando um pouquinho do que a Isa estava falando, a Isa falou um pouquinho sobre a questão diagnóstica, sobre isso ter melhorado, ou talvez hoje em dia estar mais fácil de se entender os critérios diagnósticos. Antes, por questão histórica, o transtorno do espectro autista era compreendido dentro das psicoses, então ele era entendido como uma desorganização na personalidade, um defeito de organização, e isso só foi ser mudado recentemente. Isso, por exemplo, essa denominação estava no CID-9. Então, é algo muito recente. Então, é muito recente a mudança dos critérios diagnósticos para que a gente possa ter um entendimento melhor acerca do espectro autista. E sobre as meninas, eu concordo plenamente com a Isa. Muitas vezes a gente atribui reservas ou dificuldades na interação com o indivíduo como comportamentos esperados, típicos do feminino, das meninas, algo típico das crianças, das meninas de modo geral na infância, né? E não só na infância, né? Durante a vida toda. E talvez essa seja uma das dificuldades. Então, acho que a gente já deu uma ideia geral do que é o espectro autista, das características de diagnóstico, de questões culturais, ontogenéticas. Agora, acho que é importante a gente entrar em aba, para falar um pouquinho do trabalho de vocês, o que vocês realizaram. E a minha primeira pergunta é: qual é a importância e a relevância do acompanhante terapêutico para uma intervenção aba com o indivíduo com TEA? Queria muito que a Isabela começasse falando, porque eu acho que, enquanto aplicadora, terapeuta aplicadora, ela pode dizer como é importante esse braço extensor nas generalizações. Bom, na análise do comportamento, a gente trabalha com o ambiente, em grande parte. E estar em contato diretamente com o ambiente facilita muito o nosso trabalho. E é o AT que está em contato com esse ambiente, seja em casa, seja na escola. Quando eu estou ensinando meu indivíduo na clínica, num lugar estruturado, por mais que a gente tente estruturar formas de generalização ali na clínica, é muito diferente do que ele está na escola, por exemplo. Então, se eu ensino minha criança a chamar o amiguinho para brincar, lá no fundo da clínica, num espaço de atividades coletivas, só vai estar eu, o outro terapeuta e 2 crianças. Não tem som, não tem outras crianças gritando, ninguém vai passar no meio. Quando a gente vai tentar generalizar isso lá na escola, é muito difícil que o indivíduo consiga reproduzir o comportamento num meio totalmente diferente. E é aí a função do AT. Eu acho que esse exemplo é bem claro para a gente ver a importância do AT, a importância do AT como antecedente. Então, o AT vai mexer nas variáveis antecedentes. Ela vai conseguir, por exemplo, combinar com uma criança para ficar um pouco mais perto, para facilitar que o comportamento aconteça. Ela vai poder dar uma ajuda ali na resposta da criança se ela precisar. Então, lembra que tem que chamar ele pelo nome. E ela vai, com certeza, garantir um reforçador daquele comportamento ali no contexto que eles estão, no contexto social. Enfim, o exemplo é claro para mostrar o quão importante é o AT para mediar
para garantir que a aprendizagem da criança esteja ocorrendo e para garantir que os comportamentos apareçam ali nos contextos sociais. Eu acho que uma coisa legal da gente entender nesse contexto, a gente aqui está falando do AT com indivíduos do espectro autista. Porém, a prática de AT não se dá só com esses indivíduos, se dá para qualquer indivíduo que tem alguma limitação social, pouco repertório verbal, ou ainda que as intervenções clínicas não sejam tão efetivas e que necessita de, às vezes, um braço para essas generalizações. Então, o AT se configura nesse espaço, não só com indivíduos do espectro autista. A gente tem aí ATs que acompanham indivíduos na luta contra álcool e drogas, em algumas outras situações, que também se faz muito importante nessa prática. Mas agora falando um pouquinho daquela que eu tive contato e daquela que a gente está especificando aqui, o AT é exatamente isso que a Isabela falou, é aquele que vai generalizar aquilo que está sendo trabalhado dentro da clínica para os ambientes naturais, né? Que são a escola, a casa. Então, o AT não se faz presente só na escola, existem práticas de ATs no contexto familiar, em festas de aniversário e afins. Acho que uma coisa legal da gente falar, e que a Isabela falou bastante, é de antecipar, de lidar com os antecedentes, de maneira a manejar os antecedentes para que a resposta e a consequência sejam contingentes àquilo tudo que já vem sendo realizado em clínica. Então, é muito comum na prática do AT, em contexto escolar, por exemplo, que a gente vá auxiliar as pessoas no entorno desse indivíduo, não é só voltado ao indivíduo. Acho que uma coisa muito errada é atribuir o AT a função de auxiliar, e não é essa função, né? O AT é aquele que vai intermediar a relação do sujeito com o mundo, não é a ideia que o AT venha fazer ou se comportar pelo indivíduo, não é essa a ideia. A ideia é que ele venha auxiliar nessa interação. Então, por exemplo, uma coisa que era muito comum na minha prática enquanto AT era conversar com o professor, conversar com os amigos, conversar com o inspetor, com as pessoas que estão ali no contexto da criança, para que aquele comportamento fosse reforçado de alguma forma ou ele fosse discriminado de maneira tal qual ele estava discriminando no consultório. Então, era muito comum, na dificuldade do professor, a gente tentar auxiliar de maneira que ele fosse discriminativo para determinados comportamentos. Por exemplo, é muito usual, na minha prática enquanto AT, que eu saiba que eu tenho que me colocar à frente do indivíduo para que ele possa me ver e perceber com clareza, mas às vezes os professores estão tão incutidos naquele comportamento de verbalizar por um geral, que eles não se atentam que seja tão necessário esse contato visual, ou talvez essa proximidade com o indivíduo. Então, talvez essa é uma prática do AT, chegar e falar, olha, quando você for dar uma demanda, quando você for pedir algo pro fulaninho, fica na frente dele, tenta ser mais próxima, usar uma linguagem que seja mais clara para ele, mais direta, não tenta falar grandes coisas ou incutir várias coisas numa única frase. Fale uma coisa para que ele faça, depois ele faz outra coisa. Então, uma das coisas que o AT faz nesse contexto escolar, que é manejar essas contingências, manejar esses antecedentes para que ele possa obter um reforçador. E ainda para que ele possa se adaptar ao máximo nesse contexto social, que muitas vezes, como a gente já falou, é muito aversivo, ainda mais para esses indivíduos. Sim, o AT tem que se fazer desnecessário sempre. É o que a gente fala, é ensinar o ambiente e ensinar o indivíduo a viver sem a presença do AT. E aí a gente tem que ensinar muito, claro. E aí é importante lembrar que a gente está falando aqui de um AT que está numa intervenção aba, tá? A gente não tá falando de um acompanhante jogado na escola, que muitas vezes acontece. A gente tá falando da importância do AT dentro de uma intervenção aba, que é, sim, essa de generalização, que também é a de ter um olhar
analítico comportamental na onde ele está, porque se é ele que está o tempo todo com a criança, ele precisa ter um olhar com a criança ou adulto, tá, gente? Porque como eu convivo com o público infantil, eu falo criança o tempo todo. Como ele está com o indivíduo no ambiente social, ele precisa conseguir distinguir as situações, ele precisa conseguir distinguir antecedente e consequência para poder relatar, para poder pensar junto com a equipe o que precisaria intervir naquela situação, ou qual foi a função daquele comportamento. Então, esse olhar analítico comportamental é muito importante por parte do AT, até porque, por vezes, ele precisa fazer coisas que não tá dentro do planejado. Ele precisa ter uma resposta rápida ali frente a um comportamento novo que aparece. Então, a gente está falando de uma intervenção do AT com o indivíduo, por exemplo, a criança na escola ou em outros contextos. E como que se configura o trabalho com a família? Eu sei, por exemplo, que a Isa faz muita orientação de pais e trabalha bem perto dessas questões. Então, Isa, como que a gente lida quando a gente pega, talvez, pais que estão sofrendo com diagnóstico, pais que são super protetores e também, talvez, pais que estão abertos demais à demanda? Me fala um pouquinho da sua experiência quanto a isso. Uma coisa importante é a gente nunca confundir pai com terapeuta, né? Comportamento difícil sempre vai aparecer com pai, gente. E não é só quando eu tô falando de crianças atípicas, né? Crianças típicas dão muito mais trabalho na frente dos pais por toda uma questão de contingências estabelecidas na vida deles. Nós temos, na análise do comportamento, uma prática muito comum dos pais aplicarem a terapia. Até por questões financeiras, por questões de logística. Demorou muito para se ter analistas do comportamento em todas as partes do Brasil. Então, nos grandes centros tinha analistas do comportamento e eles instruíam a família ao que fazer com as crianças, a aplicar a terapia em casa mesmo. Então, essa relação com os pais na aba aplicada ao TEA é muito comum. Como nós fazemos? Nós temos pouquíssimos casos que são à distância e que a gente supervisiona os pais para realizarem terapia. Então, nós realizamos o planejamento do indivíduo, que é uma conversa bem extensa, e aí a gente atribui a responsabilidade de cada ensino ou de cada manejo de comportamento para as terapias, para o AT ou para os pais. Os pais, então, têm alguma demanda na intervenção. No geral, a demanda dos pais são generalizar comportamentos aprendidos. Então, quando foi aprendido, a gente passa para os pais e o que eles precisam fazer. E o principal é sempre fazer orientação do que está acontecendo em casa. Então, a gente explica um pouquinho da análise do comportamento de forma bem simples, sem palavras da linguagem comportamental especificamente, mas para que eles consigam entender um pouquinho função de comportamento, reforço, punição, e para eles conseguirem fazer com as crianças o que a gente está fazendo, o que o AT está fazendo. Porque se todo mundo fizer igual, o comportamento melhora, se todo mundo fizer igual, a intervenção evolui. Então, é isso no geral que a gente faz, essa orientação periódica aí. Agora, com o coronavírus, a gente está tendo que mudar a nossa prática. E que bom que tem tantos analistas do comportamento que já deixaram material pra gente. Porque agora as crianças estão em casa e para não ficar sem intervenção, a gente está tendo que orientar os pais sistematicamente por chamada de vídeo, explicar um pouco mais a fundo questões de análise do comportamento, como é uma intervenção, e aí a gente analisa vídeo do que eles estão fazendo com as crianças, e aí a gente intensifica um pouquinho mais a explicação de comportamento e das atividades. Não é difícil, no geral, tá? Os pais, eles se comprometem bastante com a intervenção e eles entendem. O difícil é conseguir colocar isso na rotina, porque eles são seres humanos, eles trabalham, eles pagam uma intervenção para que as pessoas façam as coisas. Então, isso é difícil como seres humanos, eles conseguirem colocar coisas na rotina e que a gente precisa entender.
Agora, eles não têm tanta dificuldade para entender o que a gente passa, para entender como é importante para o filho, entender a modificação do comportamento em si. Mas, Isa, tem uma questão cultural, histórica, incutida no cuidado dos filhos, que fazem com que as mães se envolvam mais nas intervenções, na terapia, em tudo mais, e os pais talvez ficam mais aquém disso, ficam mais distantes dessa relação para com os filhos. E eu acho assim, eu pensando nos indivíduos do qual eu me comprometi enquanto companheira terapêutica, eu percebia muito isso na visão, no comportamento dos pais. Eu não sei se eu posso generalizar isso, mas eu acho que você talvez tenha mais propriedade para falar sobre isso. Que talvez sejam mães que estejam mais à frente, que talvez as devoluções, as orientações sejam dadas mais para as mães do que para o contexto familiar como um todo. É verdade, Milena, a gente tem uma questão muito complicada aí social. Inclusive, eu conversei um pouquinho, eu citei o meu exemplo prático lá no episódio sobre feminismo, no episódio do Dia da Mulher, que eu gravei junto com vocês, e falei lá um pouquinho de quão difícil é essa responsabilidade atribuída às mulheres e às mães. E é difícil para intervenção também, porque daí, se os pais não têm orientação, quando eles estão com as crianças, eles fazem tudo errado. E não só os pais, né? Talvez também numa escala mais alongada, tipo avós, tios, tias, isso também são alguns braços familiares que é difícil acesso, né, na intervenção. Difícil acesso, e avós são avós, né, gente? Eles são avós com a gente, são avós com eles, é muito difícil eles seguirem a intervenção, porque eles querem mimar deles, a função deles é mimar. Inclusive, quando esses pais chegam no consultório, normalmente eles chegam juntos, né? O pai e a mãe, o que é bem legal. E aí, na maioria dos casos, a gente percebe sempre, porque é a mãe que está mais presente com a criança. Então, essa mãe sofre muito mais, pelo menos em público, do que o pai. E na maioria dos casos, tá, gente? Porque eu tenho pais no meu convívio, homens, pais que, poxa vida, se envolvem muito e sofrem tanto quanto e percebem os comportamentos tanto quanto as mães. Pensando em intervenções analítico-comportamentais de uma forma geral, o nosso objetivo é sempre analisar o próprio indivíduo e fazer intervenções que sejam funcionais para aquele indivíduo. Não que a gente tenha grandes técnicas que vão se aplicar a várias pessoas. E isso também se refere ao TEA. Eu queria que vocês ouvissem o primeiro episódio, que nós falamos sobre as bases filosóficas da aba aplicada, né? Para dizer que aqui a gente não veio dar receita de bolo, veio dar manejos, veio ensinar vocês a lidarem com questões TEA, porque isso tem que ser feito através de supervisão, através de cursos de pós-graduação. Nós temos cursos e pós e pessoas muito sérias trabalhando quanto a isso. Então, se você é um terapeuta que trabalha com a aba, trabalha dentro dos preceitos do behaviorismo radical, estude, porque é um trabalho muito sério, procure se aprimorar, procure fazer supervisão e procure ler também. Eu acho que o grande erro de alguns aplicadores de questões com TEA é que aplicam, talvez, uma intervenção aba, mas na verdade não é aba, porque para você ser um aplicador aba, você tem que ter o rigor metodológico, sem saber o que está fazendo, só por uma aplicação sem rigor metodológico. Sim, e nem é a proposta do podcast, né, Gui? Não é ser uma aula. A proposta do podcast é ser uma conversa. E eu espero que vocês estejam aí discutindo com a gente e comentando sobre as nossas falas. É muito complexo essa questão de receita de bolo, porque é isso, quando a gente fala que aba é um método, métodos têm receita de bolo, métodos têm técnicas prontas. E sendo uma ciência, e sendo a ciência da análise do comportamento, não tem receita de bolo, porque cada indivíduo é único e com cada indivíduo a gente vai fazer coisa diferente. Por isso é tão importante a gente estudar a análise do comportamento. Talvez seja válido, Gui,
nós enumerarmos algumas coisas que uma intervenção ABA aplicada ao TEA precisa ter para as pessoas ficarem cientes se o que elas estão proporcionando ou se o que elas estão em busca é uma intervenção ABA. Precisa ter uma boa avaliação. Essa avaliação não é só na clínica, esse profissional precisa ir nos ambientes sociais, em casa, na escola. Precisa ter objetivos específicos, então, objetivos operacionalizados. Precisa ter um acompanhamento com rigor. Uma vez por semana só não é terapia que tem base em análise do comportamento aplicada, a não ser que seja uma vez por semana na clínica e outras vezes por semana com os pais aplicando em casa. Mas a intervenção, ela precisa ser intensiva. Outra coisa, precisa ter um acompanhamento numérico. Então, cobrem gráficos ou cobrem números de desenvolvimento dessa criança, o quanto que o comportamento cresceu durante a intervenção. Cobrem esse feedback dos profissionais. Deem esse feedback para o seu cliente quando você é um profissional em análise do comportamento. E faça todos os procedimentos baseados em técnicas científicas. Procurem artigos que descrevem os procedimentos. Um recado importante nós tivemos pais de crianças com TEA escutando o nosso podcast, perguntando e pedindo algumas orientações quanto a isso. Eu acho que o nosso papel aqui, enquanto psicólogos, apesar da Milena e da Isa trabalharem com isso, nosso papel não é oferecer intervenção à frente disso diretamente, porque nós moramos longe da maioria de vocês. Então, assim, acho que a gente tem que deixar de dica procure profissionais sérios, profissionais que entendam da análise do comportamento, profissionais que vão entregar resultados, porque, assim, é uma intervenção que é séria, é uma intervenção que precisa ser pautada em rigor metodológico. Então, não confie em qualquer pessoa que tenha uma pós-graduação em ABA, porque a gente sabe que, infelizmente, com o avanço dos diagnósticos, o mercado se criou em cima disso e várias pessoas tiveram acesso a essa pós-graduação. Então, procurem profissionais de referência, procurem profissionais que vocês sabem que entregam intervenções sérias e com resultados. E também na questão de leituras e informações, pesquisem em lugares sérios. Tem muitas coisas sobre TEA que são falácias, só para vender, cliques, etc. Então, assim, os pais têm que se blindar de muitas coisas e procurar lugares sérios, tanto os profissionais quanto referências teóricas para isso. Eu acho que agora a gente já pode ir para as nossas indicações. E como nós não tivemos indicações no episódio passado, a gente vai juntar todas nesse. E eu quero começar porque a minha indicação não é nenhum artigo, referência técnica, científica. Eu vou indicar uma série da Netflix chamada Atypical, que é uma série que vai contar a história de um menino chamado Sam, de 18 anos, que está dentro do espectro autista, num grau talvez um pouco mais leve do que as pessoas conheçam. E a série começa basicamente com a premissa de que ele, encorajado pela psicóloga, vá procurar uma namorada. Então a série vai contar um pouquinho da rotina dele, vai contar sobre o contexto familiar, que é bem interessante, que é importantíssimo quando a gente estiver falando sobre TEA. E é bem legal, é bem leve, bem didática. Então eu indico pra todo mundo. A Atypical tá na Netflix, tem 3 temporadas e, se eu não me engano, tá pra sair a 4ª recentemente. Eu tenho uma indicação de um livro que chama Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo. É um livro da Camila Gomes, que é incrível. É do Centro de Estudos e Intervenção em Análise do Comportamento, algo assim. Vocês acham como SEI nas redes sociais. Esse livro é ótimo para pais, é ótimo para profissionais. E no YouTube tem um canal deles que fala passo a passo, com imagens e cenas, as intervenções propostas no livro. É muito, muito bom. É um livro de capa amarela, é fácil de encontrar. Eu tenho um Instagram para indicar, que é um Instagram feito por indivíduos autistas, que é Liga dos Autistas. Eu talvez tenha um ponto, é liga.dos.autistas, mas é fácil de encontrar também. E um canal que se chama Um Canal Sobre Autismo, que é um canal do William Shimura, é sensacional, que eu também já falei aqui durante o episódio. Oi, pessoal! Eu tô fazendo esse insert aqui na edição do episódio para explicar uma coisa para vocês que aconteceu. Nós estávamos gravando o episódio, cada um no conforto de sua casa,
E, infelizmente, a gente teve um problema na captação do áudio da Milena no final do episódio. Isso acabou cortando algumas contribuições que a Milena fez durante o episódio, as suas indicações e seus agradecimentos. E como o episódio a gente não poderia deixar para trás o que a Milena gostaria de falar no final, suas indicações, a gente vai estar inserindo agora um compilado com tudo isso que ficou para trás. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio e aqui segue as indicações da Milena. Quero deixar aqui também as minhas indicações. Só lembrando o que a Isabela falou no nosso primeiro episódio, desses 2 episódios de Aba. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. Ela falou naquele episódio que há uma escassez de produções em português e tem muitas produções em inglês. E essa é a minha primeira indicação, que é o livro Análise do Comportamento Aplicado ao Transtorno do Espectro Autista, de organização da Ana Carolina Sela e da Daniela Mendonça Ribeiro, que é bem recente, do ano de 2018. Se propõe a isso, a trazer análise do comportamento aplicada no transtorno do espectro autista, mas com literaturas em português e até com aqueles pesquisadores em inglês, eles fizeram uma tradução, então tá bem legal. É um livro que dá para até quem conhece um pouquinho sobre aba aplicada ao TEA vai conseguir se aprofundar, e aqueles que ainda não conhecem, que querem adentrar, ele é bem didático. Ele traz desde das hipóteses diagnósticas até intervenções, então vai bem tranquilo da gente ler esse livro. Eu recomendo muito ele. E agora, babando o ovo, claro, não só porque é a nossa convidada aqui, mas porque por muito tempo eu usufruí da supervisão dela, da troca com ela. Eu indico o IGTV sobre comportamentos difíceis do Instagram do Te Ajudo, que é a empresa da Isabela junto com a Bárbara. Esse IGTV tá sensacional. Se vocês ainda não viram, vão lá no Instagram delas, deem uma olhada, porque elas são bem claras no que elas estão passando. Elas usam uma linguagem bem direta para aquelas pessoas que já conhecem um pouquinho sobre análise do comportamento, mas também para aquelas que não conhecem. Então, se você que está nos ouvindo é pai, é mãe de algum indivíduo do espectro autista, a explicação que está naquele IGTV é bem clara, bem tranquila, dá para qualquer um acompanhar. E não só esse, tem alguns outros IGTVs dela, então dá uma olhada, que é muito legal. Também gostaria de agradecer a presença da Isa, ela sempre se mostra disposta a nos ajudar, tem total conhecimento sobre o tema, a gente não escolheu aleatoriamente ela, mas sim porque ela tem total conhecimento e a gente acredita muito naquilo que ela já vem realizando aqui na nossa cidade, em volta, a todo o trabalho que ela realiza com indivíduos do espectro autista e todo o conhecimento que ela tem sobre análise do comportamento. Então, acho que é muito rico a gente poder partilhar um pouquinho também daquilo que ela também partilha com a gente. Então, ela sabe que eu tenho um carinho e uma gratidão imensa por tudo que a gente já fez juntas e por ela sempre topar estar com a gente aqui. Então, muito obrigada, Isa. Pessoal, muito obrigada por esse episódio. Para mim foi muito enriquecedor. Já é uma temática que eu estudo muito, que eu procuro me especializar, já estou me aprofundando numa especialização, mas que nunca se esgota. Então, me propor a falar um pouquinho disso com vocês também me faz a procurar mais literaturas, a me envolver mais nesse assunto e de alguma forma estar em contato com algumas coisas que eu ainda não estava nesse repertório. Então, muito obrigada por esse episódio. A gente sabe que muitos de vocês nos solicitaram incessantemente no nosso Instagram, Facebook e todas as nossas redes. E a gente está muito feliz. Lamento se alguém veio aqui achando que a gente ia fazer alguma entrega de receitinha de bolo. Assim como a gente já disse, o Santa Contingência não se propõe a isso. A gente sabe que a análise do comportamento se dá entendendo que os indivíduos são únicos, são produtos da sua filogênese, ontogênese e cultura e que se formam sujeitos únicos. Então não tem como a gente propor uma receitinha de bolo aqui. O que a gente quer deixar, e a gente vem deixando há muito tempo, são indicações, modelos ou auxílio para que vocês possam seguir nos estudos dessas temáticas e que vocês possam também trazer alguma troca para conosco,
daquilo que vocês estão estudando, daquilo que vocês já sabem da temática também. Então, não se sintam tímidos em falar com a gente nas nossas redes. Ok? Muito obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Esse foi o final do nosso episódio de 2 partes sobre aba e sobre aba aplicada ao autismo. Amanhã é dia do autismo, então a gente quer... nosso objetivo não foi esgotar a fonte sobre informações sobre autismo. A nossa pesquisa é feita em livros de conhecimento das meninas que trabalham e estudam isso. Então, assim, a gente quis trazer um pouquinho das discussões, mas a gente sempre recomenda que você acesse as nossas indicações, estude. Quero agradecer de novo a Isa por mais um episódio feito conosco, mais uma parceria. A gente fica muito feliz de ter você no nosso podcast, ter você em outras esferas do nosso trabalho. Isa, aproveita, já deixa suas redes sociais, apesar da Milena ter feito a propaganda do seu IGTV, que é incrível também, a gente adora repostar nas páginas do GEAC. Fala um pouquinho também do seu trabalho. As pessoas já te conhecem, mas fala de novo, porque reforçar, a gente sabe que o reforço positivo sempre é bom. É verdade, então a gente tá começando a adentrar aí as plataformas digitais por incentivo até de vocês. Que eu tô me acostumando aqui de fazer tantos podcasts. Procurem lá teajudo.aba no Instagram. No Facebook, se vocês colocarem só Teajudo, vocês encontram. É uma logo azulzinha. A gente sempre tá colocando conteúdo por lá agora. Principalmente nesse momento de quarentena. Conteúdos um pouco mais detalhados para os pais, especificamente, fazerem em casa. E com modelos de atividades, com dicas para manejo. Façam perguntas, a gente pode demorar para responder, mas a gente tá lá à disposição. Tchau, gente, obrigada, Milena, Guilherme, novamente. Tô aqui sempre à disposição se vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da nossa conversa e até uma próxima. Então é isso. Para seguir a gente, nós somos no Instagram, @santacontingenciapod. Nós também somos o @geacpp. No Facebook, nós somos Grupo de Estudos em Análise do Comportamento. E o nosso e-mail para sugestões, críticas e etc. é geac.pp@gmail.com. Qualquer dúvida ou indicação, entre em contato com a gente nas nossas redes. A gente adora comentar e conversar com vocês. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau.